Olá galera, seja muito bem-vindo a mais esta aula do nosso curso de versionamento e integração contínua. E nessa aula nós iremos finalizar a primeira bateria de questões de concurso que nós iniciamos na aula passada. Então vamos lá galera, questão 6 da banca FCC de 2012. Uma ferramenta de controle de versão é utilizada para controlar as diferentes versões de um documento, o qual pode possuir ramificações de sua linha de desenvolvimento original. Um termo técnico comum utilizado para definir uma ramificação é: letra A, trunk, letra B, branch, letra C, head, letra D, mainline ou letra E, base. Galera, essa é uma questão bem tranquila. Nós falamos desse recurso, dessa operação na aula passada. Nós vimos que, por padrão, os sistemas de controle de versão eles sempre têm uma linha de base, a linha principal do desenvolvimento. E aí nós vimos que o SVN chama essa linha principal de desenvolvimento de trunk e o Git chama ela de master. Porém, galera, a questão não quer saber isso. O que a questão quer saber é que dentro dessa linha principal de desenvolvimento eu posso criar uma ramificação que vai tornar tudo que eu versionar para dentro dessa ramificação independente da minha linha principal do desenvolvimento. E aí galera, qual que é esse recurso? Esse recurso nós vimos é chamado de branch. Então galera, gabarito da nossa questão, letra B. Galera, questão 7 da banca CESP de 2013. O sistema de controle de versões permite que os documentos, códigos e artefatos possam ser obtidos por meio de uma operação conhecida como checkout, modificados dentro do espaço de trabalho do desenvolvedor e depois retornados ao repositório por meio de uma operação conhecida como check-in. Galera, essa questão está cobrando o conhecimento do candidato se ele sabe o que é o checkout e check-in. Nós vimos que o checkout ele é bem semelhante ao comando de update. O que é o update ou o que é o checkout, galera? O checkout ele vai recuperar os arquivos que estão atualizados no repositório para dentro do workspace, que seria a área de trabalho. Outra variação também do checkout é quando dentro do workspace nem sequer se encontra nenhum registro do repositório. Então, o cara vai estar utilizando um repositório centralizado como o SVN. Ele vai dar o seu checkout inicial para que ele consiga fazer a cópia do seu repositório para dentro do seu workspace. E a partir dali, ele vai estar dando update sempre que ele quiser atualizar algo para dentro do seu workspace que esteja no seu repositório. Então, galera, a CESP associou corretamente quando ela diz que a partir do comando checkout pode ser obtido vários documentos, artefatos que estejam dentro de um repositório. Vamos então ler a segunda parte. Modificados dentro do espaço de trabalho do desenvolvedor e depois retornados ao repositório por meio de uma operação conhecida como check-in. E aí, galera, é exatamente isso. Nós vemos que, assim como o checkout ele busca as informações do repositório para o workspace, o check-in vai fazer o contrário. Ele vai enviar as informações do meu workspace para o meu repositório. Então, galera, questão 7 está totalmente correta. Questão 8 é uma questão do concurso IFPE que foi realizado neste ano de 2016. Ferramentas de controle de versão ajudam a gerenciar mudanças em artefatos de projetos de software, como código-fonte, pastas e arquivos em geral. Com respeito a ferramentas de controle de versão, é correto afirmar que SVN e CVS são exemplos de ferramentas de controle de versão distribuído. Git e Mercurial são exemplos de ferramentas de controle de versão distribuído. Em ferramentas de controle de versão distribuído, o comando clone é utilizado para enviar alterações para o repositório, criando uma versão no repositório central. Letra D. Em ferramentas de controle de versão centralizado, o comando pull é utilizado para enviar revisões locais para outro repositório. E por último, letra E. Em ferramentas de controle de versão centralizado, o comando push é utilizado para enviar revisões locais para outro repositório.
Galera, é uma questão bem interessante. Vamos começar analisando pela letra A. SVN e CVS são exemplos de ferramenta de controle de versão distribuído? Claro que não, né, galera? Nós vimos que é exatamente o contrário. O SVN e o CVS são as principais ferramentas de controle de versão centralizado e não distribuído. Portanto, letra A está errada. Letra B. Git e Mercurial são exemplos de ferramenta de controle de versão distribuído. E aí, galera, achamos desde já o gabarito da nossa questão. Realmente, Git e Mercurial, como nós citamos na primeira aula, fazem parte do controle de versão distribuído. Então, o gabarito da nossa questão 8 é a letra B. Vamos analisar as demais alternativas e vermos por que elas estão erradas. Letra C. Em ferramentas de controle de versão distribuído, o comando clone é utilizado para enviar alterações para o repositório, criando uma versão no repositório central. Galera, vamos analisar essa alternativa. Primeiramente, a questão ela acerta em dizer que o comando clone é utilizado apenas nas ferramentas de controle de versão distribuído. Nós vimos exatamente isso, galera. Vimos que o comando clone ele equivale ao comando checkout lá no repositório centralizado. Porém, o erro da questão é dizer que o comando clone ele vai enviar alterações para o repositório. E aí é exatamente o contrário, né, galera? O comando clone, assim como o checkout, ele vai receber as atualizações do repositório para dentro do workspace. Então, letra C está errada. Letra D, em ferramentas de controle de versão centralizado, o comando pull é utilizado para enviar revisões locais para outro repositório. Galera, primeiramente, de cara, a nossa alternativa D já está errada. Por quê? Porque nós falamos e vimos que o comando pull e o comando push, eles são específicos apenas do controle de versionamento distribuído. Portanto, eles não possuem dentro do controle de versionamento centralizado. Então, o erro já está aí. O outro erro, galera, é associar o comando pull com o envio de revisões locais para outro repositório. O comando pull, nós vimos muito bem que ele vai puxar as informações do repositório para o meu workspace. Então, seria exatamente o contrário. Esse comando que a questão está cobrando aí equivale ao comando push e não ao comando pull. Então, a nossa alternativa D está totalmente errada. E a letra E, galera? Em ferramentas de controle de versão centralizado, o comando push é utilizado para enviar revisões locais para outro repositório. Nessa alternativa, galera, a banca acertou em dizer que o comando push vai enviar revisões locais para outro repositório. Exatamente isso, o comando push ele vai empurrar o quê? Empurrar os arquivos que estão dentro do seu workspace para o repositório. Portanto, galera, a questão acertou em comparar o comando push com o envio de revisões locais para outro repositório. Porém, o equívoco dessa questão, a grande pegadinha dela, é dizer que o comando push ele está presente em ferramentas de controle de versão centralizado. Nós vimos, galera, que está presente apenas nas ferramentas de controle de versão distribuído. Portanto, o gabarito da nossa questão 8 é a letra B. Galera, questão 9 da banca FEPES de 2013. Assinale a alternativa que indica corretamente a ramificação branch em um sistema moderno de controle de versão. Letra A, possibilidade de quebrar a linha do desenvolvimento em mais de um caminho. Letra B, apresenta a linha de desenvolvimento conflitada. Letra C, atualiza na cópia as mudanças enviadas por outro desenvolvedor. Letra D, representa a última versão enviada ao sistema no braço principal. Letra E, uma versão do desenvolvimento que possui alguma anomalia bastante visível e geralmente grave. Galera, vamos então analisar a letra A. A branch ela tem como função a possibilidade de quebrar a linha do desenvolvimento em mais de um caminho. Galera, é exatamente esse o principal objetivo de uma branch. Isolar as alterações da minha linha principal do desenvolvimento. Então, como a questão fala, ela vai quebrar a linha de desenvolvimento em mais de um caminho. É exatamente isso, galera. Lembre-se, quando nós falamos de branch, nós citamos uma árvore. E uma árvore geralmente tem uma raiz. A raiz principal do SVN é denominada trunk e do Git é denominada master.
Mas dentro dessa minha árvore eu posso ter várias ramificações que são denominadas branch. E qual é o principal objetivo de uma ramificação? É quebrar a linha do desenvolvimento em mais de um caminho, de forma que eles sejam totalmente independentes um do outro. Então, galera, questão 9, o gabarito é a letra A. Mas vamos analisar as demais alternativas e vermos por que elas estão erradas. Letra B, apresenta a linha de desenvolvimento conflitada. Galera, não tem nada a ver isso aí, né? O conflito, ele está mais relacionado ao merge, né? A mesclagem de arquivos. Então não tem nada a ver com branch. Letra C, atualiza na copy local as mudanças por outro desenvolvedor. Galera, também não tem nada a ver isso aí. O que seria... Qual seria a operação que está descrito nessa letra C? Atualizar na copy local as mudanças enviadas por outro desenvolvedor. Galera, isso seria mais um update ou um processo de checkout, onde esse desenvolvedor enviou as suas mudanças para o repositório e agora eu quero ir no repositório e buscar essas mudanças. Então eu vou dar um checkout e vou dar um update. Então tem nada a ver com branch também. Então a letra C está errado. Representa a última versão enviada no sistema do braço principal. Galera, não tem nada a ver com isso também, né? Na verdade, a banca está querendo confundir o candidato aí para verificar realmente se o candidato sabe o que é uma branch ou não. Letra E, uma versão do desenvolvimento que possui alguma anomalia bastante visível e geralmente grave. Também, galera, não tem nada a ver com isso, né? Nós vimos muito bem na aula teórica e reforçamos a explicação do que é uma branch. Portanto, concluímos que o gabarito da nossa questão 9 é a letra A. Questão 10, da banca CESP de 2013. O sistema de controle de versão permite que os artefatos sejam obtidos do repositório por meio da operação conhecida como check-in. Galera, aqui é outra questão que vai estar cobrando do candidato se ele sabe o que é check-in e o que é check-out. Como nós falamos já na aula teórica sobre check-in e check-out, nós também já alertávamos desde a aula teórica que as bancas iam cobrar sobre isso. Porque se as bancas colocassem aqui, ao invés de check-in, um commit ou update, ficaria bem tranquilo, né? Porque são operações bem triviais no controle de versionamento. Mas aí a banca decide colocar o check-in e o check-out. E aí, galera, mais uma vez revisando o que é o check-in e o que é o check-out. O check-out, galera, ele se assemelha ao update. É o processo em que eu vou buscar arquivos no meu repositório para dentro do meu workspace. Já o check-in, ele se assemelha ao commit. É o processo onde eu vou enviar os arquivos do meu workspace até o meu repositório. A questão erra em dizer que o sistema de controle de versão permite que os artefatos sejam obtidos do repositório por meio da operação conhecida como check-in. Isso está errado, galera, porque a operação que vai obter os arquivos do repositório ela é denominada por checkout e não check-in. O check-in aqui é a operação onde o desenvolvedor vai enviar os seus arquivos do workspace para o repositório. Então a questão 10, o gabarito está errado. Galera, a questão 11 é a questão mais trabalhosa dessa nossa bateria de questões da banca FCC de 2015. Um sistema de controle de versão, letra A, distribuído, trabalha apenas com o servidor central e diversas áreas de trabalho baseado na arquitetura cliente-servidor. Por ser distribuído, as áreas de trabalho precisam primeiro passar pelo servidor para poderem se comunicar. Letra B. Localizado, atende apenas equipes de desenvolvimento pequenas e que trabalham em uma rede local sem fio. Este sistema de controle de versão não tem problema de velocidade para enviar e receber os dados e tem um bom tempo de resposta do servidor. Letra C. Distribuído, permite que as áreas de trabalho se comuniquem, mas recomenda-se usar um servidor remoto para hospedar o projeto e centralizar o fluxo de envio, evitando ramificações do projeto e perda de controle. Letra D. Centralizado, é recomendado para equipes com muitos desenvolvedores e que se encontrem em diferentes filiais. Cada área de trabalho pode ter seu próprio servidor e as operações de push e pull são feitas na própria máquina. Letra E funciona com duas operações. Check-in permite pegar a versão de outra área de trabalho e mesclar com a do usuário, e checkout permite ao usuário enviar para outra área a sua versão do projeto. Então vamos analisar a letra A.
Um sistema de controle de versão distribuído trabalha apenas com o servidor central e diversas áreas de trabalho. Galera, já está errado daí. Qual é o repositório que trabalha apenas com o servidor central? Galera, é o repositório centralizado. Então a letra A já está errado daí. Mas vamos ler o restante da alternativa e ver se a gente acha outro erro. Baseado na arquitetura cliente-servidor, errado também. Não é, a arquitetura cliente-servidor ela é utilizada no repositório centralizado e não no distribuído. Por ser distribuído, as áreas de trabalho precisam primeiro passar pelo servidor para poderem se comunicar. Aqui, galera, é uma informação que, mesmo sem você ter um conhecimento deste assunto, você consegue matar, porque a questão chega a ser até contraditória. É como que algo é distribuído, mas as áreas de trabalho precisam primeiro passar pelo servidor para poder se comunicar. Não faz nenhum sentido. Então a letra A está totalmente errada. Galera, letra B. Localizado atende apenas a equipes de desenvolvimento pequenas e que trabalham em uma rede local sem fio. Este sistema de controle de versão não tem problemas de velocidade para enviar e receber os dados e tem um bom tempo de resposta do servidor. Galera, nós não falamos desse tipo de repositório localizado, justamente porque ele não é muito utilizado na prática. Mas o que seria um sistema de controle de versão localizado? Seria algo que é local, né? Um sistema de controle de versão próprio, que é utilizado na mesma máquina em que estão o workspace, também vai estar o repositório. Então, galera, esse repositório localizado está correto em se dizer que atende apenas a equipe de desenvolvimento pequenas. Na verdade, quanto menor, melhor, né, porque vai ser algo local. E aí seria como exemplo você pensar numa empresa que disponibilizasse um servidor específico para ser o servidor que irá conter todos os arquivos versionados daquele sistema de controle de versão. Galera, o grande erro da questão é ela dizer que esse sistema de controle de versão localizado ele trabalha em uma rede local sem fio. Galera, se é algo local, a empresa ela tem total liberdade para definir a estrutura do seu servidor. Então ele pode ser cabeado, pode ser rede local sem fio. Agora não existe essa restrição de que um sistema de controle de versão deve trabalhar em uma rede local sem fio. Então, galera, o erro da questão está aí. Porém, a questão vai dizendo ainda mais que este sistema de controle de versão não tem problemas de velocidade para enviar e receber os dados e tem um bom tempo de resposta do servidor. Galera, essa é outra coisa também que depende muito da infraestrutura. Vai depender, essa afirmativa que é dita na questão vai depender muito da capacidade do seu servidor. Se o seu servidor comporta várias requisições, então é bem provável de que realmente não tenha problema para enviar e receber os dados e tenha um bom tempo de resposta do servidor. Porém, galera, se o servidor não for potente, não suportar várias requisições, essa afirmativa que a letra B está trazendo não vai ser correta. Então, como essa alternativa ela é variante, nós não podemos considerá-la como uma verdade absoluta. Então a letra B está errada. Letra C. Um sistema de controle de versão distribuído permite que as áreas de trabalho se comuniquem. Até aí está tudo correto, né, galera? Mas recomenda-se usar um servidor remoto para hospedar o projeto e centralizar o fluxo de envio, evitando ramificações do projeto e a perda de controle. Galera, vamos analisar a segunda parte dessa nossa alternativa. Vamos comparar aqui e trazer para a nossa realidade o sistema de controle de versão Git, já que ele faz parte da arquitetura distribuída. Recomenda-se usar um servidor remoto para hospedar o projeto e centralizar o fluxo de envio. Galera, nós não falamos ainda do Git. Nós vamos falar em aulas posteriores. Porém, o que eu quero que você reflita dessa afirmação é que o Git ele possui uma ferramenta de repositório remoto muito popular. Provavelmente você já tem até ouvido falar. Ela é denominado por GitHub. Esse é o repositório remoto mais popular do controle de versão Git. Galera, o que a questão está querendo dizer é que, apesar de não ser obrigatório, tá? Porque eu posso controlar
o meu sistema de versão utilizando o Git sem utilizar um repositório remoto. Eu posso apenas utilizar o Git mesmo, sem utilizar o GitHub. Porém, é recomendado utilizar um servidor remoto, por quê? Para hospedar o projeto e centralizar o fluxo de envio. Galera, é exatamente isso. E aí a justificativa vem logo após essa afirmação, evitando ramificações do projeto e a perda do controle. O que seria isso, galera? Lembra-se quando nós falamos da arquitetura distribuída, onde lá os clientes, ou seja, os workspace, não seriam apenas um workspace, mas eles também faziam um papel de repositório. Por quê? Porque o workspace ele ia ter a cópia completa de todo o repositório, de modo que o workspace ele podia tanto ir no repositório buscar as informações, quanto ir em outro workspace, porque cada workspace tem uma pasta completa, uma cópia completa, né, do repositório. E aí, galera, se não tiver uma organização, o ambiente de trabalho no repositório distribuído, o workspace, ele pode ficar muito bagunçado. Pode-se usar ramificações que não seriam necessárias, ou seja, a utilização de branch pode acabar se tornando algo muito devastado. Eu posso utilizar uma branch separando da minha linha principal de desenvolvimento sem nenhuma necessidade aparente. E aí, galera, pode chegar num ponto em que vai haver uma perda total de controle do versionamento numa arquitetura distribuída. Então, a questão ela abordou corretamente. Pode ter sido uma alternativa que você talvez não tenha concordado, porque nós não falamos ainda do Git, muito menos do repositório remoto do Git, denominado GitHub, mas entenda também que a questão não está colocando nenhuma obrigação em toda vez que se utilizar arquitetura distribuída, utilizar um servidor remoto, né? Ela só está dando um conselho, né, para que evite-se que ramificações de projetos sejam criadas de forma desnecessária, o que venha a ocasionar uma perda total de controle. Então, galera, essa nossa alternativa Zero ela é uma grande candidata a ser o gabarito da nossa questão. Vamos deixar ela por enquanto e vamos analisar a letra D. Um sistema de controle de versão centralizado é recomendado para equipes com muitos desenvolvedores e que se encontram em diferentes filiais. Galera, já está errado daí, porque se você se lembrar, o repositório centralizado ele possui apenas um único servidor, que vai armazenar todos os arquivos. Portanto, ele não é recomendado para equipes com muitos desenvolvedores e muito menos que se encontrem em diferentes filiais. E a explicação é bem simples. Se eu tenho uma equipe com muitos desenvolvedores e que se encontram em diferentes filiais, é muito provavelmente que muitas requisições serão feitas para aquele servidor. Vai chegar num ponto que aquele servidor vai estar num delay tão grande que ele vai simplesmente travar e não vai conseguir mais dar nenhuma resposta para nenhum workspace. E aí, galera, o perigo maior disso não é nem ele travar. O perigo maior é de que os dados se corrompam e acabem se perdendo totalmente do repositório. Então, a letra D está errada logo de cara, né? E por último, o que ela diz, galera? Cada área de trabalho pode ter seu próprio servidor e as operações de pull e push são feitas na própria máquina. E aí, outro erro da questão, porque nós vimos que os comandos pull e push, eles são exclusivos de um repositório distribuído. E como a letra D está retratando sobre um repositório centralizado, então nós temos que a letra D está totalmente errada. E por último, a letra E funciona com duas operações. Check-in permite pegar a versão de outra área de trabalho e mesclar com a do usuário. E checkout permite ao usuário enviar para a outra área a sua versão do projeto. Galera, realmente o sistema de controle de versão ele funciona com duas operações, check-in e checkout. Agora, check-in ele permite realmente pegar a versão de outra área de trabalho e mesclar com a do usuário? Não, né, galera? Qual é o comando que vai fazer a mesclagem de arquivos? Nós vimos na nossa aula teórica que é denominado merge. E o merge, por padrão, a mesclagem de arquivos será feita automática, apenas num único exemplo que não vai ser feito a mesclagem de arquivos automáticos, que é quando houver o merge com conflito, que aí é uma incumbência apenas do programador, é ele que vai definir qual vai ser o ponto de partida para a mesclagem do arquivo. Então, galera, o check-in não tem nada a ver com mesclagem de arquivo.
E o checkout permite ao usuário enviar para outra área a sua versão do projeto. E aí, galera, trocou as bolas aqui, né? O que a questão está cobrando como checkout deveria ser check-in, porque o check-in eu vou enviar os meus arquivos para o meu repositório. O checkout eu vou buscar do meu repositório para o meu workspace. Então, a letra E está totalmente errada. O gabarito da nossa questão é a letra C. E por último, a questão 12 da banca FEPES de 2012. Assinale a alternativa que indica corretamente o comando que envia as alterações da cópia local para o servidor através do cliente em um sistema moderno de controle de versão. Letra A, merge. Letra B, update. Letra C, conflict. Letra D, commit. Ou letra E, checkout. Galera, essa é a questão mais simples na nossa bateria de questões. Qual é o comando que envia alterações da cópia local para o servidor? Entenda que seria do workspace para o repositório, através de um cliente em um sistema moderno de controle de versão. É o merge, galera? Não, né, galera? O merge ele vai fazer a mesclagem de arquivos. É o update? Não. O que o update faz? Ele vai buscar do repositório e traz para o meu workspace. É o conflict? Também não, né, galera? O gabarito da nossa questão é o commit. É o processo de commit onde eu vou enviar os arquivos do meu workspace para o meu repositório. E a letra E, checkout, também não, né, galera? O checkout ele é bem relacionado ao update. Ele vai buscar dentro do repositório os arquivos que não foram atualizados ainda no workspace. Então, o gabarito, galera, da nossa questão é a letra D, commit. Só faço uma ressalva aqui que caso não houvesse commit, mas houvesse o check-in em uma das alternativas, com certeza seria essa a que você deveria marcar. Porque nós vimos lá na nossa aula teórica que o update ele pode estar relacionado ao checkout, assim como o commit pode estar relacionado ao check-in. Então, galera, o gabarito da nossa questão, letra D. E aí eu deixo aqui o gabarito da nossa primeira bateria de questões. Espero que você tenha se dado bem, tenha acertado as questões. Você notou que todas as questões que nós trouxemos foram reflexos da teoria que foram estudadas na aula teórica. Então fechamos a parte inicial de versionamento de código. A partir das próximas aulas nós já estaremos abordando as diversas ferramentas de controle de versionamento, como o CVS, o Subversion e o Git. Espero que você tenha entendido sobre essas primeiras aulas. Elas vão ser totalmente necessárias para que você tenha um entendimento do que é o Git, do que é o SVN e do que é o CVS. Então eu vou ficando por aqui nesse momento. Te espero na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.